Rapaziada, o negócio ficou feio pro Diniz. Os comentaristas Mauro César e Casagrande desceram a lenha sem dó. Críticas pesadas, questionando o trabalho e até mesmo se ele é o nome certo pro Corinthians. E não foi qualquer crítica não, hein? Foi daquelas que divide opinião. A gente vai conferir tudo aqui nesse vídeo. No final eu quero saber a opinião de vocês, se eles estão pegando pesado ou se estão falando apenas verdades. Vamos conferir agora a reação da mídia, que tá insana. Por que ninguém faz pergunta para ninguém mais contundente em relação a uma repetição da carreira dos caras? Do Fernando Diniz, por exemplo. Cara, ele é grosseiro com jogador de futebol. Não foi uma vez, nem duas vezes, foram várias vezes. E não é grosseiro lá no vestiário, que só os jogadores veem, não. É dentro do campo, o público vê, a imprensa vê, todo mundo vê, o adversário vê, ele ridiculariza jogadores. Isso ele já fez mais de uma vez, e isso ninguém pergunta para ele. E no Corinthians ele está chegando com um entendimento melhor de comportamento, ninguém perguntou. Aí a outra coisa que não se fala, as grosserias também nas entrevistas coletivas. Todo mundo aqui, nós participamos de programas aqui no All Sport diversas vezes, depois dos jogos do Vasco, na última passagem dele discutindo a tática ou querendo ridicularizar o jornalista que está fazendo uma pergunta para ele diminuir o cara na questão de entender o jogo, né? Isso aí também ninguém pergunta para ele. O cara chega no clube, sabe? Chega na entrevista coletiva, as perguntas são as mesmas, as respostas são as mesmas, sabe? Isso aí, se ele sair do Corinthians daqui 2 anos e for pro Internacional, quando ele chegar lá, a entrevista vai ser essa aí. Só não vai falar que morou na Zona Leste de Porto Alegre, né? Então, assim, vamos ver o trabalho. Qual é o trabalho do Diniz? Se vocês pegarem, eu sei que pegou, tô falando, se vocês pegarem, é só um modo de cutucar, né, a questão. Já pegaram, porque eu vi no UOL também, o percentual de rendimento dos times que ele treinou nos últimos anos. É péssimo! Pessoal, só acho que o Casagrande exagera um pouco quando ele fala desse jeito. Mas a gente tem que concordar que ele tocou aí num ponto real. Porque, manos, dificilmente o Diniz ele abre mão das convicções dele. E no Corinthians, que tá passando por toda essa instabilidade, toda essa pressão, isso aí pode virar um combustível ou um desastre. Só o tempo vai dizer. Ele tem uma personalidade muito forte. E assim, ele não vai mudar, Juca. Ele não vai mudar o estilo dele, o jeito dele. Porque, e até, assim, nós que jogamos, o treinador não pode ser bonzinho com o jogador. Agora, ele vai chegar ali, ele tem que cobrar os caras mesmo, tem que botar os caras pra jogar. Ele tem que chegar e mostrar que o Memphis não manda, quem manda é ele. Se ele tiver que tirar no primeiro tempo, no intervalo ou depois, ele tira. O cara não tem que escolher pra jogar, o cara não tem que escolher os jogadores que ele vai colocar, é o treinador que vai pedir. Se ele tiver essa autonomia, ele consegue fazer um bom trabalho. Só que é o seguinte, o time que vem de trás, você vê, ele vai ter que fazer o Hugo jogar com os pés. O Hugo tem uma certa dificuldade nesse sentido. Vai ter que ter paciência. Vai ser um Deus nos acuda, né? Não, mas só que ele não é bobo. Todos os erros que ele cometeu lá atrás, ele tá chegando aqui tipo cachorro vacinado. Então ele sabe que o que sempre predominou no Corinthians, e ele jogou com a gente em 97, 98, ali com a gente foi campeão, ele sabe qual é a mística da camisa alvinegra. Primeiro é raça, disposição, é ir pra porrada aí a milhão. Cara, aqui eu concordo com o Marcelinho, ele tocou num ponto aí crucial. Futebol não é só amizade, futebol é hierarquia também. Se o treinador não se impõe, o elenco sente. Talvez faltou um pouco disso aí pro Dorival Júnior. Ainda mais quando tem jogador grande no elenco, que é o caso do Memphis. Isso aí não é sobre ser grosso, isso aí é mostrar quem realmente manda. Porque quando o técnico perde esse controle, ele não se impõe, o time vira uma bagunça e o resultado fica nítido dentro de campo. Agora o mais chocante é o seguinte, o Fernando Diniz ele entrou mesmo naquela roda viva de trocar de clube um atrás do outro, sem pensar muito, e uma sequência de trabalhos ruins. Hoje, se você pegar os últimos anos, o período de título Carioca e Libertadores do Fluminense foram alguns meses de exceção. E foram próximos, inclusive. Foram meses de exceção, né? Aquele período de menos de um ano, né?
No começo ali, ganha o Carioca, até ganhar a Libertadores. Depois vem o quê? Fluminense mal, né? Não ganhou o título Carioca. Aí ele vai ele cai na Libertadores, ele vai para a zona do rebaixamento. Tudo isso acontece no ano seguinte. O Libertadores, acho que ainda não com ele, mas é o Manda que tira o time da zona do rebaixamento. Aí ele vai para o Cruzeiro, vai mal, até rolou um boato da demissão dele, que depois não aconteceu, perde a Sul-Americana, depois ele deixa o clube, vai para o Vasco, chega na final da Copa do Brasil, meio que aos trancos e barrancos, mas chega, mas perde. Aí você pega e vê mais derrotas do que vitórias, o Vasco jogando mal. Não teve nada, cara. Não teve nada. Teve o visto da Copa do Brasil, que são essas coisas das Copas, né? As Copas, elas criam, às vezes, uma cortina de fumaça. Você consegue avançar ali, pênalti aqui. É o caso clássico do Boca, que quase ganhou a Libertadores 2023, só avançando nos pênaltis. O John Kennedy não faz o gol na prorrogação e é decidido o Maracanã com o Fluminense do Espírito. Poderia ser o campeão Boca, não o Fluminense do Diniz. Então, os trabalhos são ruins recentes, todos eles. E assim, não dá nem tempo de você pensar, não, ele deu um tempo, ele vai voltar repaginado, reviu algumas questões dele. Não dá tempo, cara. Acabou de sair de um, ele entra em outro, em 2 meses o cara repensou o futebol. Cara, eu até concordo com o Mauro nessa questão. O próprio histórico do Diniz mostra isso. Os times do Diniz normalmente jogam bonito, mas quando pegam adversários mais organizados ou jogos decisivos, eles acabam sofrendo muito defensivamente. E isso não é de hoje, já aconteceu em vários trabalhos dele. Então, no final das contas, não é implicância, é aí um certo padrão que se repete. Mano, o brasileiro é sensacional, né? Nem deu tempo do cara esquentar o banco, já deu uma porrada de meme aí na internet. Esse aqui tá falando, o Diniz tentando implementar o dinizismo no Corinthians. Bora dar uma olhada. Esse cara é foda. Já o Rei Camisa 10 postou: esse vídeo irá virar meme tão logo. Agora vai começar a loucura. Vai, Corinthians! Já imaginou essa cena aqui? Vamos correr, seus perninha, pro Memphis. Mas eu quero ver, hein? A gente resta a gente aguardar, porque, como eu disse, com o Diniz não tem tédio, com o Diniz é loucura, é uma aposta muito alta do Corinthians, mas se funcionar como funcionou, por exemplo, no Fluminense, é uma aposta espetacular que vai entrar para a história. Olhando os últimos trabalhos, tenho certas dúvidas, e para minha grande curiosidade, eu ainda não entendi, olhando as redes, como a torcida do Corinthians recebeu. Como vai receber o Diniz? Porque no final das contas hoje, se recebe com alguma paciência, recebe razoavelmente bem, dá algum tempo para o Diniz trabalhar. Se receber no nível de pressão, por exemplo, que a torcida do São Paulo recebeu o Roger, aí vai ficar bem complicado, porque é inevitável que o Corinthians perca alguns jogos e perca até de maneira acachapante, porque o Diniz acho que não vai dar muitos passos atrás. É isso, não tem muito o que falar não. No final das contas, o Diniz ele vai chegar no Corinthians com pressão, cobrança, muita desconfiança por parte da torcida e também da imprensa, mas futebol é resultado, né? Se ele ganhar, ele vira gênio, se perder, vai virar meme. Agora é dentro de campo que ele vai provar, só o tempo vai dizer.